Então, bom dia. Vamos retomar aí do ponto onde tínhamos parado aí na semana passada. Basicamente, o que nós conversamos na semana passada foi mostrar duas visões sobre o tema de escatologia, visão dispensacionalista, visão reformada, e mostrando que não há uma posição certa, uma posição errada, existem diferentes opiniões sobre o assunto. Deus escolheu não nos dar o caminho das pedras de imediato nesse assunto, então por isso é que existem tantas visões sobre esse tema, né? Nós vamos hoje ver uma análise não tão detalhada, porque esse é assunto quase que para uma semana seguida de conversa. Nós vemos um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, o que elas nos contam, e elas trazem uma série de ideias e conceitos em relação à escatologia, né? Principalmente com relação ao fim, ao chamado fim dos tempos. Mas as 70 semanas de Daniel, elas começam na realidade falando sobre o passado, falando sobre Jesus, falando sobre o momento em que Jesus foi reconhecido como o Messias prometido aos judeus, que foi no domingo de Ramos, na entrada em Jerusalém, montado num jumento. Então vamos recapitular. Eu falei rapidamente sobre isso, acho que na primeira aula, mas hoje nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, né? O que dizem as 70 semanas, os versículos do livro de Daniel que falam sobre essas famosas 70 semanas? Desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém, começa assim, né? Desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém até o ungido, haverão 69 semanas. E a primeira pergunta que cabe é, mas que história é essa de semanas? Que semanas são essas, né? Será que são 7 dias? E o que se percebe, estudando a maneira de falar da época, né, é que a palavra usada para representar semanas é uma palavra do hebraico chamada shabua, que pode ser usada para representar um conjunto de 7. Um conjunto de 7 dias ou um conjunto de 7 anos. Em diversos pontos das Escrituras a palavra é usada, né? São os linguistas que nos dizem, mas também existem versículos que fortalecem essa interpretação. A palavra é usada com muita frequência num contexto onde se percebe claramente que se fala em anos. Então, por exemplo, lá teve o Jacó que prestou 7 anos de serviço para o Labão, porque ele queria se casar com a filha dele, né? Ele ficou prestando 7 anos de serviço. E a palavra que é usada nesse contexto lá também é a mesma, shabua, um conjunto de 7 anos. Então, isso nos permite concluir que as semanas faladas por Daniel nesses versículos não são semanas de dias, são semanas de anos. Então nós estamos falando de 69 vezes 7, 69 vezes 7 anos. Enfim, aí uma outra análise que é feita também é qual o tamanho desses anos? Quantos dias tem esses anos? Claro que nós sabemos hoje em dia que o ano na Terra são 365 dias e uns quebrados. Por isso é que tem ano bissexto, né? Mas, na época, os anos não eram bem assim. As pessoas não conheciam astronomia com tanta profundidade. Então, os anos naquela época, eles tinham mais ou menos 360 dias. Os meses eram contados, como ainda hoje, com base nas fases da Lua. Todos os meses tinham 30 dias. Dava 360 dias aproximadamente o ano, na forma como os hebreus os consideravam naquela época. E também existem diversos versículos na Bíblia que nos levam a crer que, de fato, quando se falava em anos, estava se pensando em 360 dias. Todo esse estudo
ele pode ser encontrado, todas essas considerações, elas podem ser encontradas com muito detalhe num livro que foi escrito por um inglês que trabalhava na Scotland Yard, a agência criminal, né, de investigações criminais no Reino Unido, chamado Sir Robert Anderson, no início do século XIX, no início do século XX, 1900 e alguma coisa, por ali no começo. Ele era cristão e ele se dedicou a estudar em muito detalhe esse tema das 70 semanas de Daniel, né, em particular essas primeiras 69 semanas. O livro chama-se The Coming Prince. Aí nos slides vocês vão encontrar um link. Ele pode ser baixado da internet, pode ser lido. É um livro muito interessante, né? Ele estuda, não é muito grosso, é assim, mais ou menos assim, né? E ele serviu, inclusive, como base para o livro do Pentecoste, a sua tese de doutorado lá no Dallas Theological Seminar, quando ele fala desse assunto, escatologia, né? Então, toda essa argumentação pode ser encontrada em bastante detalhe nesse livro, e nas anotações dos slides vocês vão encontrar um resuminho dessa argumentação. Enfim, semanas de anos, ano de 360 dias, isso dá 173.880 dias. Ou seja, 476 anos e 24 dias. Muito bem. Desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém, a qual decreto Daniel se refere? Ele se refere a um decreto dado por Artaxerxes a Neemias. Isso aparece no livro de Neemias, Neemias 2:1, se não me falha a memória, o versículo, né? O Neemias trabalhava para o Artaxerxes, era lá um ministro do Artaxerxes, mas ele queria voltar para reconstruir Jerusalém. E ele foi pedir autorização lá para o Artaxerxes, que ele queria voltar para reconstruir. Um belo dia o Artaxerxes disse: então você pode ir. Se vocês lerem lá os versículos, vocês vão ver. Tem uns detalhes lá nesses versículos que nos permitem tirar algumas conclusões sobre a época em que isso aconteceu. Nesses versículos tem esses detalhes, as referências ao momento em que isso aconteceu. E o Neemias voltou e ele e o Esdras reconstruíram Jerusalém. Acho que o Neemias era o project manager e o Esdras era o arquiteto. Se não me engano, foi mais ou menos o cara que fez o trabalho, o outro era o project manager. Então, indicativos históricos, estudos históricos ligados àquilo que está dito nesses versículos do Neemias, nos permitem concluir que esse decreto, que essa autorização, ocorreu no ano 445 a.C. E o dia exato, ele não se sabe exatamente qual é o dia exato, né? Então, o Sir Robert Anderson, ele arbitrou que isso aconteceu no dia 1º de Nisan. 1º de Nisan, Nisan é um mês do calendário hebraico, né? Que corresponde a 14 de março de 445. Ele meio que arbitrou que seria 1º de Nisan. Não sabe se é primeiro, se é segundo, mas ele tem uma linha de argumentação bastante interessante para justificar porque que ele disse que foi no dia 1º de Nisan que esse decreto foi dado. Ok, então, legal, 14 de março de 445. A minha visão sobre isso é se não foi no primeiro, foi no segundo, nós estamos falando em 476 anos, um dia a mais ou dia a menos é uma imprecisão até razoável. Bacana, muito bem. Aí quando é que foi que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento? E aí também tem todo um estudo que pode ser feito em cima dos evangelhos. Nos evangelhos nós encontramos muitas narrativas sobre o que Jesus fez. Foi para lá, veio para cá, foi para Jerusalém para Páscoa. Há referências a Páscoas, né? Na época da Páscoa sempre havia toda uma festividade lá em Jerusalém. E Jesus, é narrado nos evangelhos que Jesus compareceu a várias dessas Páscoas em Jerusalém. Está dito. Aí, juntando todos esses detalhes, conclui-se que Jesus, muito provavelmente, teria entrado em Jerusalém em 6 de abril de 32. Em 6 de abril de 32.
Então, aí nas anotações dos slides, você também pode encontrar um racional um pouco mais detalhado sobre isso, como é que se chegou a essa conclusão. Mas é basicamente narrativas do tipo, teve uma Páscoa que Jesus foi, teve outra Páscoa que Jesus também foi, aí depois ele foi para Galileia e andou não sei quantas semanas por lá, semanas de dias, né? E depois ele voltou e foi na casa de fulano, e jantou com Beltrano. Então, juntando todos esses pontos, conclui-se que Jesus deve ter entrado em Jerusalém exatamente nesse dia, 6 de abril de 32. O curioso dessa história toda é que desta data até aquela tem exatamente 173.880 dias, o que parece ser uma coincidência muito grande. Dia mais, dia menos não vai fazer muita diferença, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa a respeito das primeiras 69 semanas de Daniel. Então, essa é a primeira parte das 70 semanas de Daniel, são as primeiras 69 semanas. E o Daniel, ele fala exatamente isso. E depois, as primeiras 69 semanas, a vinda do Messias, e no versículo 26 ele diz assim, e depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Entende-se que isso é uma referência à destruição de Jerusalém pelos romanos, pelo Tito, né? E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, né? E ele, o príncipe que há de vir, fará um pacto firme com muitos por uma semana. Essa é a última semana, né? Então, tem as 62 semanas, mais 7, eu acho que a distância entre Neemias e a entrada em Jerusalém são 69 semanas divididas em 2 períodos, 62 e 7. Existem várias interpretações para por que isso está dividido em 2 períodos, mas não existe assim uma conclusão muito clara. Existem várias hipóteses a respeito da divisão em 2 períodos, mas não é claro por que foi escrito dessa forma, né? Não vou gastar muito tempo aqui avaliando as diversas hipóteses sobre isso, né? Existem também algumas hipóteses aqui sobre o príncipe que há de vir, porque parece haver uma referência ao príncipe que há de vir que vai destruir Jerusalém, e o príncipe que há de vir que fará um pacto firme com muitos por uma semana. Parece ser o mesmo príncipe, né? Existem diversas interpretações para isso. Esses versículos, eles não são nada claros, mas a visão mais comum sobre isso é que a primeira referência é aos romanos e a primeira destruição, e aquela destruição de Jerusalém na época, por volta do ano 70 depois de Cristo, ocorreu uma invasão pelos romanos e Jerusalém foi destruída completamente. Depois ela veio a ser reconstruída novamente, né? E aí, depois, mais tarde, haverá uma nova situação onde esse príncipe que há de vir, que não deve ser o mesmo que destruiu Roma, né? Mas que em algum momento futuro ele vai fazer um pacto, vai parar com o sacrifício e depois virá o assolador. Essa semana também entende-se que seja uma semana de anos, né? Até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, né? Esse versículo sozinho, ele é muito misterioso. No entanto, quando ele começa a ser analisado em conjunto com outros versículos, em conjunto com o livro de Apocalipse, em conjunto com aquilo que Jesus disse em Mateus 24, isto parece suportar a ideia de um período futuro em que acontecerá uma situação de tribulação, uma situação muito difícil,
com duração de 7 anos. Né? E é justamente isso que é chamado como a tribulação, dividida em 2 metades. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, sendo a segunda conhecida como a grande tribulação. Então tem alguns capítulos aí desse livro dedicados ao estudo dessa situação, uma referência a uma grande quantidade de versículos e a criação de todo um racional para suportar essa visão. Grande tribulação, tribulação vinda desse personagem conhecido pelo nome de Anticristo, mencionado, por exemplo, no livro de Apocalipse, né? E em alguns versículos do Novo Testamento, que de alguma forma irá fazer um pacto firme com muitas das nações da Terra. Né? Esse tipo de análise é uma análise bastante complexa, né? E não é a única visão que existe sobre esse tema. Existem outras visões que entendem que esses versículos são bastante simbólicos, né? E não devem ser interpretados literalmente. A visão dispensacionalista entende que vale ser feito uma interpretação literal. A hermenêutica dispensacionalista, vamos dizer assim, né? Essa hermenêutica aí é um palavrão, né? Mas basicamente hermenêutica significa um conjunto de regras que vai disciplinar o trabalho de interpretação da Bíblia. Então, quando você vai se dedicar à interpretação da Bíblia, você precisa definir as regras que vão ser seguidas. Quais são as regras, qual é a normatização que você vai usar para fazer essa interpretação. E não vale mudar no meio do caminho, né? Você define as regras, começa a interpretar, peraí, não gostei, deixa eu mudar. Agora vamos seguir outra hermenêutica. Digamos que isso não é muito razoável, né? Então, a hermenêutica dispensacionalista, ela diz, olha, nós devemos fazer uma interpretação literal, a menos que essa interpretação literal produza alguma inconsistência, e aí nós vamos ter que ver por quê, e levando em consideração também aspectos históricos, aspectos sociológicos e aspectos gramaticais. Porque às vezes o que está sendo dito numa época não tem o mesmo significado daquilo que está sendo dito numa outra época. Então é literal sim, mas existem algumas variações permitidas. Algumas coisas que obviamente não são literais. Tipo Jesus Cristo dizendo, eu sou a videira. Ninguém espera que Jesus produza uvas. Assim, dando um exemplo assim um pouco extremo, né? Mas você precisa definir as regras e seguir. Então, a visão dispensacionalista segue essa regra. Qual o racional adotado para seguir essa hermenêutica? Bom, se todas as profecias do passado foram cumpridas literalmente, é de se esperar que as futuras também sejam cumpridas literalmente. Então, esse aí foi o princípio que levou a essa visão, né? É um assunto bastante complexo, né? Eu procurei montar aqui um pequeno diagrama, né? Não é só os versículos de Daniel que levam a essa conclusão. Existe todo um trabalho feito de relacionamento entre versículos que levou à construção dessa visão escatológica, né? Então nós temos aqui um período de 69 semanas, primeiro ele fala em 7, depois ele fala em 62, depois existe um período de duração indeterminada, separando as primeiras 69 semanas da última semana, e essa última semana tem 2 períodos, exatamente uma metade, um período mais tranquilo, e um período mais complicado no final, que é conhecido pelo nome de Grande Tribulação. Juntando todos os versículos que falam desse assunto, o que se imagina que aconteça é que no início desse período vai aparecer um grande líder que irá fazer uma aliança não só com os judeus, mas também com todas as nações da terra, e
esse líder irá ter uma liderança, o líder vai ter uma liderança, olha só, claro, né? Ele será reconhecido mundialmente e haverá aí um período, vamos dizer, de estabilidade dirigido por esse elemento aí, né? Também nesse período entende-se que vai haver uma reconstrução do templo de Jerusalém, né? E que práticas do Antigo Testamento seriam reinstituídas, tipo os sacrifícios do Antigo Testamento. Mas lá pela metade, esse príncipe, ele se revela como sendo, na realidade, aquele personagem conhecido pelo nome de Anticristo. Ele profana o templo, ele faz cessar os sacrifícios, novamente uma referência ao livro de Daniel, e inicia um período de uma perseguição muito grande a todas as pessoas que não estão com ele, que estão contra ele. Fala-se da marca da besta, né? Então tem todos esses personagens que aparecem no livro de Apocalipse, né? No meio de toda essa história, existe uma coisa conhecida pelo nome de arrebatamento, o arrebatamento da igreja, que não é mencionado na primeira semana, não é mencionado nos versículos de Daniel, né? Mas aparece, por exemplo, no discurso de Jesus a seus discípulos. Ele fala que no campo tem uns que ficam, tem outros que não ficam, e principalmente em 1 Tessalonicenses 4,17, né? Que até vale a pena dar uma lida nesses versículos para ver de onde saiu essa noção. São versículos que deram início a esse conceito de arrebatamento, né? Ainda vou começar no 4,14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses versículos aqui parecem indicar que vai haver alguma coisa conhecida aí pelo nome de arrebatamento. E uma interpretação literal disto nos permite que nós seremos arrebatados e nos juntaremos ao Senhor nos ares. Então, uma interpretação literal leva a achar que as pessoas vão sumir de alguma forma, né? Tem até um filme sobre isso, dirigido ou produzido pelo Tim LaHaye, chamado Deixados para Trás. Tim LaHaye é um dispensacionalista, né? Tem, inclusive, ele editou uma Bíblia chamada Bíblia The Prophecy Bible, né? Tem comentários dele, né? E esse filme é justamente a visão cinematográfica da interpretação literal desse versículo. Claro que existem outras interpretações, isso pode ser entendido assim como alguma coisa simbólica, mas nós não sabemos, essa é a grande verdade, né? Esse arrebatamento, eu coloquei aqui, arrebatamento da igreja, no início da tribulação. Essa é a visão pré-tribulacionista. A igreja será arrebatada no início da tribulação. Existem versículos que suportam essa visão, assim como também existem versículos que suportam a visão de um arrebatamento no meio da tribulação, que é a visão mesotribulacionista, assim como também existem versículos que suportam o arrebatamento no final da tribulação, que é a visão pós-tribulacionista. Qual das visões está certa? Nós não sabemos. O que nós podemos fazer é estudar as diferentes visões e formar uma opinião pessoal.
E nesse caso não é pedir ao Espírito que nos dê a resposta certa, porque ele não vai dar, pode ser até que dê, né? Quem sabe ele deu um dia, né? Mas por enquanto não deu ainda. Mas que nos dê a tranquilidade de assumir, de entender uma posição como a que nos parece ser a mais adequada. E viver tranquilo com isso, né? Eu entendo que a visão pré-tribulacionista me parece mais solidamente sustentada pelos argumentos, mas posso estar errado. Ok? Existem as mais variadas opiniões sobre isso. A visão dispensacionalista nos diz que, ao final da tribulação, Jesus virá e estabelecerá o milênio. É essa a correta? Não sei. Existem visões, a visão amilenista, por exemplo, ela diz, olha, nós já estamos vivendo o milênio, como ele está dizendo, né? Pode ser que ele esteja certo, pode ser que não. Nós não sabemos. Pode ser que sim, eu não sei. A minha visão é outra. Eu entendo que nós não estamos vivendo o milênio, eu posso estar errado, e que Jesus virá ao final da tribulação. Será a segunda vinda. Ele virá em pessoa, né? E aí terá início, então, um reinado de 1000 anos, literal, onde as pessoas arrebatadas no início da tribulação reinarão com Jesus. Então, essa é a visão, vamos dizer, visão dispensacionalista. Essa sua visão, ela pode ser chamada aí de pós-milenista ou amilenista, que pode ser que esteja certa também, né? Pode ser. Que um jovem terá 1000 anos. Durante o milênio, entende-se, há indicações que as doenças, de certa maneira, passarão a ter pessoas ficarão menos doentes, que as pessoas viverão mais. Há indicações de que isso pode acontecer. Tá? Pode ser que sim, pode ser que sim. É difícil, eu não me arrisco muito a estabelecer ligações, mas isso é uma opinião pessoal, né? Entre aquilo que acontece no mundo com aquilo que acontece, com aquilo que é narrado nas Escrituras, mas não é uma opinião geral. Também tem gente que, por exemplo, olha para a União Europeia e vê a União Europeia como um início daquele processo de harmonia mundial. Existe esse tipo de visão também, né? Que levaria eventualmente ao estabelecimento de uma liderança mundial com base na comunidade europeia, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu, pessoalmente, não me arrisco muito a estabelecer ligação entre os eventos históricos e aquilo que é descrito nas Escrituras, mas é puramente pessoal, né? Acho arriscado esse tipo de visualização. Enfim, ao final desse período, e aí nós já começamos a sair das 70 semanas de Daniel, começamos a entrar em Apocalipse, né? Apocalipse 20, que narra o que parece ser a segunda vinda de Jesus e o início do chamado milênio, que pode ser literal ou não, né? Pode ser não literal também, né? Pode ser que o milênio já esteja acontecendo, como muitos teólogos imaginam, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Apocalipse 20, né? O milênio, Satanás é preso. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Interessante que esses versículos parecem dizer que a serpente, o diabo, vai ficar preso por 1000 anos, e que ao final desses 1000 anos ele de novo voltará para fazer algumas estripulias, né? Mas sob controle da vontade de Deus. É necessário que ele seja solto, né? Por quê? Você sabe. Será que isso é uma alegoria? Será que isso vai acontecer? A interpretação literal diz que sim, nós vamos ter esse milênio,
E ao final desse milênio vai haver uma outra situação, né? Onde o diabo vai fazer alguma coisa e finalmente ele será então derrotado e lançado ao seu castigo eterno, né? E por aí vai, né? Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta e nem receberam a marca na fonte, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E continua aqui uma série de versículos falando de julgamentos, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Mas o fato é que ao final dos 1000 anos, durante os 1000 anos, as pessoas que tiverem sido arrebatadas, ainda dentro da interpretação literal, elas reinarão com Cristo durante esse período aí conhecido pelo nome de milênio, né? Basicamente, então, nós temos aquilo que é conhecido como a tribulação. Ao final da tribulação, milênio, a vinda de Cristo, a segunda vinda ao final da tribulação, ele vem como vencedor, ele vem como rei, ele irá se assentar no trono de Davi durante 1000 anos. E as diversas visões, o arrebatamento antes, o arrebatamento no meio, o arrebatamento depois, a segunda vinda, a visão de que Jesus vem no início do milênio, que é o pré-milenismo, a visão de que Jesus vem no final do milênio, que coincide com aquilo que ele disse, que nós já estaríamos vivendo o milênio nos dias de hoje, e que Jesus viria ao final desse período, e a visão em que o milênio é visto como uma figura, como uma alegoria, ou seja, não vai existir um milênio literal. Né? Nesses versículos todos, fala-se muito de ressurreições, fala-se muito de julgamentos. Né? Então, o primeiro conceito, né? Todos, crentes e não crentes, ressurgirão. Eu coloquei aqui versículo, pelo menos um versículo, existem vários, mas um versículo que fundamenta esse posicionamento. Todos, crentes e não crentes, haverão de ressurgir em algum momento. Todos, crentes e não crentes, passarão por um julgamento. Todos, sem exceção. Né? Os não crentes estão condenados, e o resultado desse julgamento já é conhecido. Os crentes já foram absolvidos e o julgamento é para premiação. Não é um julgamento para decidir se a pessoa está salva ou se não está salva. A pessoa está salva. A partir do momento que ocorre a aceitação de Jesus como único Senhor e Salvador, ocorre a salvação. Jesus já pagou por tudo aquilo de bom ou de mal que aquela pessoa tenha feito ou que vier a fazer no resto da sua vida. Salvação pela graça, não pelas obras. Né? Os crentes já foram absolvidos nesse julgamento, e o julgamento é para premiação. Né? Vou até ler uns versículos a respeito disso aí. Por exemplo, o que está dito em João 3,18? João 3,18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso é o que está dito aqui. Quem nele crê não é julgado, o que crê já está julgado. O contexto desse versículo, ele fala que o resultado do julgamento já é conhecido. Apocalipse 3,5, vamos ver lá o que está em Apocalipse 3,5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Isso seriam palavras ditas por Jesus, né? Seria Jesus falando, né? E
Em outros versículos também é dito que nesse julgamento, por assim dizer, Jesus atua como advogado para defender os crentes contra eventuais coisas que alguém possa levantar contra eles. Então, o papel de Jesus nesse julgamento dos crentes é o papel de advogado, o papel de defensor, né? A cruz e o arrebatamento. Falando um pouquinho mais sobre isso, né? O que nos leva a crer que o resultado desse julgamento já está decidido, né? O julgamento, os crentes já foram julgados por aquilo que eles fizeram de errado. Todo mundo em algum momento pecou ou pecará, mas o julgamento desses pecados já aconteceu na crucificação de Cristo. A crucificação de Cristo pagou tudo o que tinha que ser pago. E tem uma quantidade enorme de versículos que fala disso. Só mencionei alguns aí, Romanos 10:4, 8:1, Hebreus 10:10, 10:12, que nos dão a tranquilidade de que esse julgamento de fato aconteceu, né? Ressurreição de Cristo é interpretada como a aceitação do Pai desse sacrifício. Tem toda uma série de estudos sobre o processo da justificação obtido por Jesus, pela morte de Jesus na cruz. Um aspecto muito importante é a aceitação pelo Pai do sacrifício de Jesus, se demonstra na ressurreição de Cristo, simbolizando, entre outras coisas, também a vitória sobre a morte. Esse é assunto para outro debate, né? Alguns outros santos ressuscitaram naquela época, né? Então, é interessante, em Mateus 27:50, é mencionado que alguns santos do Antigo Testamento apareceram por lá, na época da crucificação, e andaram passeando lá pelo meio das pessoas, né? Os discípulos os viram. O que aconteceu com esses santos ressuscitados depois disso? Os evangelhos não são claros a respeito disso. Possivelmente tenham sido arrebatados, né? Pode ter havido um arrebatamento ali. Nós não sabemos, mas é narrado que isso aconteceu. Os serão arrebatados, eles ressurgirão, os que estão vivos e os que estão mortos ressurgirão e serão todos arrebatados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:15, aparece também a 1 Coríntios 15:51. 15:51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A palavra transformados aqui está no contexto de mudança do corpo físico para um corpo que poderíamos chamar de espiritual. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Existe todo um conjunto aí de versículos relacionados a esse tema que fundamentam a criação dessa posição relacionada à ressurreição de todos os crentes que já morreram e os crentes que estarão vivos na ocasião do arrebatamento, né? O julgamento dos crentes. A palavra que é usada nos versículos para falar desse julgamento é a palavra grega, bema. Essa palavra ela é sempre usada no contexto de julgamento da premiação. Por exemplo, lá nas Olimpíadas, o sujeito vai para receber um prêmio, lá que chama bema, naquele processo de premiação dos atletas vencedores, né? Então, é por isso que essa é uma das razões pelas quais se interpreta esse julgamento como sendo um julgamento de premiação, né? Aonde vai acontecer esse julgamento? Após o arrebatamento, Lucas 14:14 fala disso, né?
E para onde vão os crentes depois do arrebatamento? Parece razoável admitir que eles vão para o céu. Onde fica o céu, nós não sabemos. Em algum lugar, lá nas proximidades de Deus. Né? E o juiz quem será? Cristo. João 5:22. Vamos ver o que está escrito lá em João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Né? Então, tem vários versículos aí que falam desse tema, né? Eu selecionei aqueles que eu achei mais interessantes, né? Não necessariamente, mas pelo menos na minha opinião. Né? Então, o juiz é Cristo e é um julgamento de premiação. Somente crentes, tem um outro versículo lá em 2 Coríntios 5:5, aos crentes é que participam desse bema, desse julgamento, né? É um julgamento com base nas obras. Eu não, peraí, mas a salvação não é pelas obras? Não é a salvação que está em jogo. A pessoa já está salva. Ele está sendo premiado com base nas suas obras. É interessante isso. O que nos permite imaginar que seja assim, né? Essas coisas sempre tem que ter algum versículo. A gente não deve sair dizendo, mas porque eu acho, porque eu não sei o quê. Não, qual é o versículo que nos permite imaginar que seja assim? Então tem lá um versículo lá em 2 Coríntios, que é o famoso versículo dos galardões. Não sei se vocês se lembram desse versículo aí, né? 2 Coríntios 5:10, né? Já está 5, estou no lugar errado. 6, 5. Está aqui, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha só aquilo que eu estava comentando, né? O tribunal de Cristo. O juiz é Cristo. Novamente aparece esse conceito aí, né? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Enquanto viveu na terra, fez bem e fez mal. Os crentes também vão fazer o mal. Né? A obra que está sendo revelada, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, menos galardões, mas esse mesmo será salvo. Mais uma vez se reforça a ideia que a salvação está determinada e garantida, né? Esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, esse aqui é o conceito dos galardões que aparece aí, também é um conceito bastante difícil de ser compreendido por nós, né? Mas parece indicar que haveremos de ter alguma premiação. Né? Outras ressurreições de julgamentos que possam acontecer, os santos da tribulação, né? Durante a tribulação vai haver pessoas, vai haver convertidos, pessoas santos, né? Pessoas salvas durante a tribulação, né? Eles também ressuscitarão. Vai acontecer isso em algum momento, de acordo com Apocalipse 24, né? A ressurreição dos santos do Antigo Testamento, isso é mencionado em Daniel, em Isaías. Quando vai acontecer isso? Na segunda vinda, né? Na segunda vinda deverão acontecer também essas ressurreições das pessoas salvas durante a tribulação e dos santos do Antigo Testamento. Vai haver um julgamento da nação Israel. Isso é mencionado em Ezequiel 20:33. E quando vai acontecer isso? No final da tribulação. Tem versículos que fundamentam essa posição. Existe uma parábola razoavelmente misteriosa, é a chamada parábola das 10 virgens, Mateus 25, né? O que é essa parábola aí? A igreja é conhecida como a noiva do Cordeiro, sendo o Cordeiro Jesus.
A igreja, em muitos versículos, é mencionada como uma noiva. E fala-se das bodas do Cordeiro, que seria a reunião de Jesus com a igreja, aí nesses eventos do milênio. Então, a parábola é difícil de ser interpretada. O que quer dizer? Ela fala de um casamento, que vem um noivo, e que tem 10 virgens, né? Que não são a noiva. As 10 virgens são as pessoas que vão acompanhar a noiva. E que dessas 10 virgens tinham 5 que eram prudentes, e 5 que eram nécias, ou imprudentes, né? E que sofreram lá uma boa reprimenda. Tiveram, mas o que são essas 10 virgens? O que são as 10 virgens prudentes e as 10 virgens imprudentes, né? É uma parábola um tanto ou quanto misteriosa, tem algumas interpretações sobre isso, né? Uma delas é que essas virgens representariam Israel. E que nessa época algumas das pessoas de Israel se converteriam e outras não. Né? E que as pessoas, as 5 virgens prudentes, seriam os componentes de Israel, as pessoas de Israel que se converteriam e as outras não. Essa é uma interpretação, né? Na visão dispensacionalista, entende-se que Deus tem um plano para Israel, aqui na terra, e um plano para a igreja, separado. Enquanto que na visão reformada, entende-se que a igreja é o Israel espiritual. Não existe um plano separado. Né? Então, também, à luz dessas diferentes visões, podem surgir diferentes interpretações para a parábola das 10 virgens. Né? Mas essa parábola das 10 virgens, ela é colocada também nesse contexto do julgamento de Israel, no sentido de que algumas das pessoas de Israel se converterão ao Cordeiro e outras não. Daí a necessidade de um julgamento, né? Julgamento das nações, Mateus 25, 31 a 33, vamos dar uma olhadinha no que está dito lá, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Então, a referência à segunda vinda de Jesus, né? E todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, aí é uma referência bastante simbólica aqui esse versículo, né? Mas acontecerá algum julgamento das nações nessa época, né? Julgamento dos anjos caídos também é mencionado, né? Em algum lugar depois do milênio. Os versículos não são claros com relação a isso, mas eles dizem que os crentes participarão desse julgamento dos anjos caídos. Os anjos caídos aparentemente são aqueles que junto com Lúcifer, participaram de um processo de desobediência a Deus e foram expulsos da presença de Deus naquela ocasião. Né? Isso também vai acontecer, isso também é mencionado aí nas Escrituras. Né? Enfim, depois de tudo isso haverá um julgamento final, conhecido pelo nome do juízo final, depois do milênio. Mas esse juízo final é para os não salvos, para as pessoas que não foram salvas. Apocalipse 25, está dito isso com clareza, né? Não se sabe bem o lugar, está muito dito. Parece, pelo que está escrito, que em algum lugar que não é nem no céu nem na terra, né? E o julgamento é com base em suas obras não aceitáveis perante Deus. Né? E o fato de que não aceitaram a salvação oferecida através de Jesus. E a consequência é a separação eterna de Deus, né? Que é representada simbolicamente, né? Por um lugar de sofrimento, às vezes aparece lá fogo, enxofre, né? Nós também não sabemos exatamente o que é isso, né? Mas a separação eterna de Deus parece ser uma situação bastante desagradável, né? Uma outra coisa que está no contexto desse assunto de escatologia são as alianças bíblicas.
Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, quem já teve oportunidade de ouvir falar ou já viu alguma coisa sobre isso? As alianças que Deus fez com Israel. Quais são? Só para ter uma ideia. A Arca da Aliança é outra coisa. Na realidade, ela simboliza uma aliança, né? Que foi feita com Moisés, a aliança mosaica. Ela foi feita mais com Moisés do que com a nação Israel, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Tem várias, né? Mas do ponto de vista de escatologia, existem 5 alianças. São as mais importantes. A mosaica não está aqui. A noética, Jesus prometeu a Noé que não ia ter outro dilúvio, né? E a mosaica tem a ver com a Arca da Aliança, quando Deus deu uma série de regras, normatizou a relação dele com o povo de Israel. Mas essas alianças aqui são no sentido de promessas incondicionais feitas à nação de Israel na visão dispensacionalista. A visão dispensacionalista interpreta essas alianças como alguma coisa que algumas promessas que irão ter cumprimento literal e que foram feitas com a nação de Israel, com o povo de Israel, diferente da igreja. Então, a nação de Israel é uma coisa, a igreja é outra. Será que essa interpretação está correta? Não me canso de dizer isso. Nós não temos certeza disso. Não temos certeza. Esta é uma visão, né? E o que é a aliança abrâmica? Tem, ao longo do livro de Gênesis, essa aliança ela foi feita em vários momentos entre Deus e Abraão. Promessas feitas a Abraão. Incondicionais. Deus não disse, olha, isso vai acontecer se. Não tem se. Isto vai acontecer. Né? O nome de Abraão será grande, essa foi a primeira promessa feita, uma grande nação dele se originará, nações e reis dele se originarão, a sua descendência será inumerável, e na sua semente todas as nações serão abençoadas. Se nós olharmos para isso, nós vamos perceber que tudo que está aí já se cumpriu. O nome de Abraão ficou famoso, todo mundo conhece Abraão hoje em dia, né? Pelo menos no mundo cristão, né? Uma grande nação dele se originará, as nações árabes e a nação de Israel, todos são descendentes de Abraão, grande nação, né? Nações e reis dele se originarão, muitos reis são descendentes de Abraão, né? A sua descendência será inumerável, isso ninguém pode contestar, né? E na sua semente todas as nações serão abençoadas. Jesus Cristo é descendente de Abraão, sem dúvida nenhuma abençoou todas as nações. Tem coisas que ainda não se cumpriram. A terra de Canaã será a sua possessão eterna. Deus prometeu isso a Abraão. Aquilo já teve idas e vindas, né? Mais recentemente, como ele mencionou, né? Na época da Segunda Guerra, né? Israel voltou e se estabeleceu lá na região de Canaã, com todas as consequências políticas que nós estamos vivenciando hoje, né? Agora, na visão dispensacionalista, aquela terra foi prometida para Israel para sempre. Mas e os palestinos? Nesta visão, aquela terra foi prometida a Israel e assim será. Isso é certo? Isso é errado? Isso é uma outra história, isso é uma outra coisa, né? Agora, isso é uma interpretação possível, não quer dizer que essa interpretação seja correta. Hein? Pode haver outras, né? Pode-se imaginar que isso aqui seja uma visão simbólica, né? É aquela região lá onde fica o Oriente Médio, é por ali, assim, é por ali, geograficamente, a terra de Canaã é por ali.
Então, essa aliança abrâmica é uma aliança que tem aspectos controversos com relação ao mundo político em que nós vivemos. A aliança davídica, em 2 Samuel 7:12 a 17, Davi terá um filho que o sucederá, de fato ele teve, Salomão. Esse filho construirá o templo. Davi queria construir o templo lá, mas ele falou, não vai ser você, vai ser o teu filho que vai fazer o templo de Salomão. O trono não lhe será retirado, apesar dos seus pecados. Salomão, assim, era, apesar de muito sábio, né? Ele tinha muitos defeitos, né? E apesar de todos os seus defeitos, Deus nunca tirou o poder do Salomão, né? O trono, né? E a casa e o trono de Davi serão firmados para sempre. A interpretação literal disso é que em algum momento um descendente de Davi virá a se sentar novamente no trono de Israel. Isso não se cumpriu, até porque Israel não é uma monarquia, é uma república. Então, entende-se, a visão dispensacionalista entende que essa promessa será estabelecida na segunda vinda de Cristo, no milênio. Então, uma coisa ainda a ser cumprida. Então, isso tem relação com essa visão escatológica que nós falamos aí, né? A aliança palestina aparece em Deuteronômio 30, reafirmada em Ezequiel 16:60. Primeiro, a nação de Israel será castigada por sua infidelidade. Isso aconteceu várias vezes. Israel ia lá fazer umas coisas erradas, Deus ia lá castigava, iam para a Babilônia. Enfim, aconteceu várias vezes essa promessa, né? Israel se arrependerá. Esse é no contexto da conversão total de Israel. Isso, obviamente, não aconteceu ainda. Israel, como é que Israel é um Estado laico, né? É um Estado judaico, muitas pessoas professam a religião judaica, tem muitas pessoas que são ateus, e assim por diante. Então, isso não aconteceu no sentido de a nação inteira se converter a Cristo, né? A terra de Israel será restaurada. Isso começou a acontecer, mas ainda há muita... Começou a acontecer na Segunda Guerra Mundial, né? Entende-se que isso possa ser uma parte do cumprimento dessa promessa feita, mas ainda tem muita coisa para acontecer, que tem muita luta, muita batalha por lá. Não podemos considerar isso 100% realizado, né? Israel se converterá, né? Os inimigos de Israel serão julgados. Isso também certamente não se converteu. Isso tem a ver com aquele julgamento das nações. Falamos nesse julgamento das nações, é um julgamento que está relacionado a esse assunto, inimigos de Israel, né? A nação será abençoada. A visão dispensacionalista interpreta literalmente essas promessas, que são coisas que irão ainda acontecer, né? A nova aliança tem a ver com a redenção de Israel. Isso aparece em vários versículos de Jeremias, principalmente em Jeremias, né? Ezequias, tem um versículo em Oséias e um versículo em Isaías que fala disso, né? Regeneração e justificação de Israel. Uma nação, um rei, né? Reconstrução do templo num período de paz, que se entende que seja o milênio, que seja a segunda vinda, que seja Jesus reinando no trono de Davi, né? Eu ter colocado isso aqui em preto para seguir a minha convenção, que são coisas que ainda não aconteceram. Mais uma vez, interpretação literal desses versículos. Existe também uma interpretação alegórica, simbólica disso, que diz que isso são coisas que não vão acontecer literalmente, né? Eu procurei fazer uma tabelinha com todas essas, o resumo de tudo isso, né? E os principais versículos que falam disso, né? Até para a referência de vocês, né? Era isso aí que eu tinha, né? Para hoje.
Senhor Deus, eu quero agradecer pela tua bondade e para conosco pelas vezes em que a tua mão pousa sobre nós e nos dá a conhecer a tua bondade, a tua presença, nos premia, nos orienta, nos indica o caminho a ser seguido, Senhor. E nós somos muito gratos por isso, porque é isso que fortalece a nossa vida em cada momento, que nos faz seguir adiante, sempre com o desejo de levar a tua palavra àqueles que não te conhecem, de te louvar cada vez mais, Senhor. Mais uma vez eu peço a tua proteção para cada um de nós, para o pastor que vai pregar hoje, a importância da sua palavra na orientação, no nosso conhecimento, Senhor. E em nome de Jesus eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, que esse nosso trabalho seja aceito por ti, Senhor, como uma homenagem. E em teu louvor, em nome de Jesus, amém.